Então, gente, podemos dar início? Tudo bem? O meu nome é Gera Vieira, eu sou certificado em plataforma Harmonia pela PowerSoft Audio, né? Estou aqui, uma honra enorme estar nesse espaço aqui, né, na Vitória Som, e agradecer desde já a figura do Sr. Ricardo e todo o seu staff que nos acolhe aqui, que faz esses eventos de qualidade para trazer informação da melhor maneira para o público consumidor dos produtos, né, técnicos, donos de empresa, né? E hoje a gente tem uma programação bem bacana para vocês. Nós vamos começar com o pessoal da LS Audio, depois eu vou dar uma chegada aqui para a gente falar um pouco dos amplificadores da PowerSoft, especificamente da série T, e também da plataforma de controle, que é o Harmonia Plus, né? Mas primeiro eu quero apresentar essa figura que está aqui do meu lado. A maioria de vocês já conhece o Lucas, e eu quero falar uma coisa para vocês. Eu podia dizer um monte de coisa aqui, a LS Audio é uma empresa nacional e tal, e etc e tal, e falar um monte de coisa bacana, de dados de mercado, etc, etc, etc. Mas o que eu mais gosto da LS Audio é porque tudo é feito por gente que gosta de fazer som, gosta de fazer caixa acústica, né? O pessoal da LS Audio faz caixa porque gosta de fazer caixa. Não é porque a iniciativa de mercado, porque lucro, não. Eles gostam de fazer caixa acústica, e por isso mesmo eu acho que é um exemplo, né, uma empresa que tem tanto a acrescentar para todos nós, né? E sem mais delongas, para não ficar aqui, como a gente fala lá no Nordeste, rodando lâmpada, eu trago para vocês o Lucas, que tem uma apresentação dos produtos hoje, principalmente falando da linha nova coaxial, 15 e 2 polegadas, né, Lucas? É isso. Então, com vocês, Lucas da LS Audio. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Como o Gera falou, eu sou o Lucas, da LS Audio. Falar um pouco da empresa, talvez alguém não conhece a história. A gente começou a LS Audio por uma necessidade que a gente tinha de mercado quando eu tinha uma locadora, então eu precisava de um sistema para locadora, e a gente procurou no mercado e não tinha nada com preço bacana, né? Dentro da nossa realidade e com um resultado bacana. Então, o que tinha um bom resultado não era acessível, né? A gente não tinha condições de adquirir. Então, a gente resolveu fazer um sistema para a nossa locadora. Aí que surgiu a LS Audio. Então, a gente começou a trabalhar com o sistema, viajar com o sistema, e o pessoal falou: que bacana o sistema, vocês vendem o sistema. Não, a gente tem só para nós. A ideia era, é meu, exclusivo, não vamos vender. Aí que foi, por pressão assim, do pessoal, a gente começar a comercializar. Aí a gente começou com o Américo lá em Brasília. Ele insistiu: Lucas, vamos fazer um sistema, vamos lançar a marca no mercado e vamos comercializar. Deu, beleza. Então, assim que começou a LS Audio, a partir de uma necessidade. O nosso histórico era trabalhar com locadora, atender artista. Então, isso aí é um know-how para a gente que ajuda muito. A gente sabe o que a gente tem que fazer, porque a gente viveu isso. A gente sabe como é que o produto tem que ficar, por que ele tem que ser de tal tamanho, peso, por que ele tem que ser robusto, por que ele não pode dar problema. Então, tudo isso a gente vem da estrada, que ensinou para a gente. Eu acredito que sem essa informação, né, é muito mais difícil desenvolver um produto. Se a gente não tem, a gente nunca carregou, nunca montou, nunca teve problema, lá no meio do evento o negócio não pipocou, enfim. Então, a gente precisa ter essa informação. Hoje a gente ainda tenta manter essa informação baseada no feedback dos usuários, né? Então, somado com a experiência que a gente tem, a gente consegue interpretar o feedback do usuário. Eu acredito que se a gente nunca tivesse vivido isso lá de dentro da empresa, ter prestado serviço, seria muito mais difícil entender quando o usuário fala: acho que tal situação seria bacana. Então, eu agradeço muito dessa experiência, entendeu? Eu acho que isso que ajuda muito na hora que a gente vai desenvolver o produto. E hoje, o que a gente vai apresentar? A gente lançou recentemente a linha Y. Todas essas caixas que tem essa listrinha amarela
é a série Y que a gente chama. Nessa série Y a gente tentou manter um conceito que é, por exemplo assim, quem pegar uma caixa com essa listrinha amarela sabe que essa caixa é igual, que ela está com o mesmo amplificador, com o mesmo preset, ela não vai ter alteração. Então, pegou essa caixa aqui, ela vai ser sempre o mesmo padrão, entendeu? Que foi uma das coisas que a gente teve lá no início, a gente foi substituindo processador, amplificador, enfim. Hoje a gente padronizou os amplificadores e os processadores para quando chegar num lugar o som ser o mesmo, entendeu? Então, para pegar por exemplo, esse monitor aqui nem tem outra opção de preset de configuração para outro processador. Ele só vai funcionar no PowerSoft, devido a essa parte dos filtros FIR da configuração, que agora a gente vai tentar começar a explicar. Então a ideia da série Y, como eu falei, é esse padrão. Chegou lá, é o mesmo som, é igualzinho, não é para ter alteração. Que é o mesmo amplificador, o mesmo preset, sempre a mesma proposta. Então essa aqui é a ideia. E também o próprio produto evoluiu. A gente desenvolveu um projeto mais moderno, os componentes são mais modernos, né? O drive, o falante, enfim. E é isso aí. Não. Isso aí. Então, como eu falei, esses monitores, eles só vão funcionar com a PowerSoft, com a linha T e com a linha X. Também dá para usar na série 4 canale e 8 canale. Que só nesses produtos aqui que foi desenvolvido as configurações necessárias para o monitor funcionar. Que é essa parte do filtro FIR e a configuração do limitador. Nessa caixa a gente tem, por exemplo, um divisor passivo interno. Esse divisor passivo, o pessoal, mas passivo não é bacana. Só que esse passivo, a gente fala, é um passivo assistido pelo DSP. Ele não é um passivo que está tudo feito nele, entendeu? O passivo aqui dentro é muito simples, porque normalmente o passivo tem indutor, capacitor, e isso aí acaba tendo perdas. Então a gente fez um passivo assistido pelo DSP. Para quê? Para ficar muito simples. O divisor, se tu abrir o monitor, é um divisor que tem 4 componentes só, é muito simples. E em conjunto com o DSP, a gente conseguiu, vamos pensar assim, vamos dizer que não tem perda. Se ele fosse biamp ou fosse passivo, não vai ter um resultado melhor biamp, entendeu? O resultado melhor dele realmente é nessa configuração aqui, com ele em uma via. Pensar, vamos fazer um preset biamp e separar em 2 canais e vai ficar melhor. Não vai. Né? Então, essa aqui foi a tecnologia que a gente desenvolveu nesses produtos aqui. Graças a, por exemplo, assim, a gente usou um componente, um falante moderno, né? Um drive muito moderno, a gente otimizou toda a parte acústica da caixa, a corneta, os dutos, que é uma tecnologia também bem interessante, vou falar depois, para a caixa já nascer praticamente pronta, para não precisar estar equalizando. A parte acústica é muito, muito bem resolvida. Então, com esses transdutores aqui, ele é praticamente plano a resposta do componente, do monitor. Então a gente colocou um divisor muito simples e implementou um preset no PowerSoft. Então, como a gente tem uma parte acústica muito resolvida, permite o divisor ser simples e permite o filtro dentro do PowerSoft ser simples também. Então é uma junção de simplicidades, de fazer bem feitinho lá do início, fazer um duto bem feitinho, usar um falante bom, usar um drive bom, um divisor, né? E um preset bacana que faz o produto ter um resultado bom, né? Então agora eu vou tentar passar essa parte do filtro FIR, para vocês tentar entender o que é. O filtro, o que ele faz? Ele ajusta a resposta do monitor o mais plano possível e ajusta a fase dele para ser o mais plano possível.
como ali está explicado, a tecnologia FIR ela não vai resolver os problemas acústicos. Nunca. Então, às vezes, o pessoal pensa assim, ó, vou fazer a caixa, vou filtrar, vou equalizar, que ela vai ficar boa. Não. A única maneira da caixa ser boa é se ela nascer boa. Então, tem que ter um projeto acústico bacana e um transdutor bacana. Querer resolver no alinhamento não vai resolver. Então, o que o filtro faz? Vamos pensar ali, a gente tem um exemplo aqui. A gente tem a frequência e o tempo, né? Tem um exemplo ali, um microfone, um piano, uma guitarra, poderia ser uma banda inteira. O que acontece? A gente tem uma resposta plana, o sistema está flat, mas a gente não está ouvindo todas as frequências ao mesmo tempo. Então, por mais que o sistema esteja plano, a gente não está escutando as frequências ao mesmo tempo por causa da fase. Então, o que acontece? Por exemplo, se a gente for colocar um ruído rosa, a gente vai medir uma resposta à frequência plana. Como o ruído é constante, ele engana, porque ele não te gera um impulso, ele gera um sinal contínuo. Então, por isso que ele coloca as frequências planas, que ele fica, vamos explicar, ele é contínuo, né? Então, ele preenche o gráfico, mesmo que as frequências não estejam chegando ao mesmo tempo. A única maneira de medir seria gerar um impulso, por exemplo, um ruído rosa assim, e captar no tempo as frequências para ver se elas estão chegando ao mesmo tempo. Um sinal, eu falo, o ruído rosa é um sinal que eu não uso para alinhar PA, justamente porque ele mascara o resultado. Ele te deixa flat, mas ele não te dá tu não consegue ter a percepção de tempo do que o som está chegando no ouvido. Então eu prefiro dar um alô no microfone, tocar uma música, do que usar um ruído rosa. Que não consegue interpretar. Vamos pensar que eu coloco um delay lá no médio grave de 2 metros e colocar o ruído rosa, ele vai dizer, está plano. Mas não está. Está atrasado 2 metros no médio grave. Se a gente colocar uma caixa de bateria, o que vai acontecer? Vai ficar estranho. A gente vai escutar o médio grave atrasado em relação às harmônicas da esteira, enfim. Então a gente precisa que tudo chegue ao mesmo tempo no ouvido, não adianta só ser plano. Então, o que a gente fez aqui? A gente implementou esse filtro, que é esse alinhamento de tempo e frequência do sonofletor. Agora, aqui o mesmo exemplo, só que está todo mundo chegando ao mesmo tempo no ouvido. Aqui é uma simulação do processo. Como é que a gente faz? A gente lá no laboratório gera um sinal, que é um chirp, que a gente chama. É um impulso. Então a gente gera esse sinal. Ele é rápido, né? Ele é um sweep, faz no tempo. Eu consegui medir a resposta de frequência e o tempo que essas frequências chegaram no microfone. Depois que eu fiz essa leitura, a gente vai lá para o software de criação do filtro e faz aqui tá ruim, né? A gente faz o processo de cabeça. A gente faz a leitura do monitor no tempo e frequência, vai para o software. Aí lá no software eu vou dizer, eu quero deixar super plano, um pouco plano, muito plano. Eu tenho que ter por exemplo, um know-how de saber o que eu quero fazer. Que o conceito é, vou deixar o mais lisinho. Às vezes o mais lisinho não é o necessário, ou esse mais lisinho a gente vai ter um custo muito alto, que é uma latência muito alta, uma coisa que a gente não quer. Então a gente tem que vai importar a curva de frequência, vai importar a resposta no tempo do monitor e vai lá no software trabalhar isso aí. Então a gente vai ajustar uma resposta de fase dentro como eu vou explicar, tem que ter uma coerência, né? A gente vai entrar um feeling. Eu quero mexer tanto nisso aqui, eu quero mexer um pouco, o que eu quero fazer? Então a gente mexe o tanto que a gente acha que precisa e pega a resposta de frequência e deixa ela o flat, o tanto que a gente acha que precisa. E depois, esse processo a gente vai ver, gerou uma latência muito alta, a gente tem que ter uma coerência muito bacana para não deixar uma latência muito alta, não mexer demais para isso aí também não ficar muito processado.
A gente quer que o sistema soe natural, ele tem que soar musical, não adianta só ser plano. Plano é uma condição que é muito fácil de resolver. Qualquer caixa a gente deixa plano, com as ferramentas que tem hoje. Equaliza muito, atrasa no tempo as frequências que não estão vindo e deixa planinha. Só que se eu for fazer isso aí numa caixa que ela não, a parte acústica não é bem resolvida, não vai ficar bacana, vai ficar um som artificial. Então não vai soar musical. Então, que nem eu falo, essa tecnologia do FEAR, ela tem que ser muito bem trabalhada e com um conceito para não deixar o negócio artificial, porque é muito fácil de deixar o som artificial. Então, o que a gente fez foi isso aí, simplificou, usou a parte, resolveu a parte acústica, escolheu um componente bom, desenvolveu um divisor bom, para minimizar a necessidade de processar a caixa. Então aqui, por exemplo, quando a gente faz essa medida que eu falei que é a leitura da resposta ao impulso, a gente capta esse gráfico aqui, que é a frequência e o decaimento dela no tempo. Então, aqui é um exemplo, né? Cada caixa vai ter um resultado diferente. Se eu fosse, por exemplo, uma caixa, esse aqui é um resultado excelente já do produto, né? Ele já está muito bom assim. Então, o que a gente vai fazer é mexer bem pouquinho. Se fosse uma caixa que tivesse problemas acústicos de desenvolvimento, a gente teria essa parte vermelha cheia de riscos para cá, buracos assim, entendeu? E o bacana é ela ficar mais parecidinha com uma árvore de Natal, assim, ó. Tem que ter um decaimento constante. Então, quanto mais variações a gente tiver e buracos, né, nessa parte tipo ali, ó, a gente está tendo diferenças de tempo de resposta da caixa acústica. Eu não tenho aqui um exemplo de uma caixa, por exemplo, com problemas, né? Mas isso aqui já é uma situação muito boa. Isso aqui já é 70%, 80% já tá muito bom. E o próximo aqui. Então aqui, ó. É o mesmo gráfico anterior, só que com uma leitura diferente. A resposta em frequência é azul e a resposta de fase é vermelha. Então a gente pode ver que a fase já está muito próxima do plano e a resposta de frequência também já está muito próxima do plano. Então essa caixa aqui ela já nasceu praticamente resolvida da parte acústica, sem considerar a eletrônica. Ela já está muito bem desenvolvida. Então aqui já está com o filtro aplicado. Então o que acontece? Como a caixa já é bem resolvida, o filtro ele atua muito pouco. Então ele não vai dar uma sensação de processamento, não vai tirar a naturalidade de resposta do sistema. Porque é pouca coisa que foi alterada. Entendeu? Então essa é a ideia desse produto aqui. Desde o início, desenvolver ele com qualidade em todas as partes do processo dele. Aqui é o que o filtro fez. Ele pegou a fase e deixou o mais plano possível. Pode ver que é uma alteração muito sutil. Se fosse uma caixa com defeitos, provavelmente ela teria no meio essa rotação aqui, essa linha. Teria umas 3, 4 rotações ou mais aqui no meio. Então, natural, a caixa já saiu praticamente resolvida. E então o filtro ele atua muito pouco. A azul é a resposta de frequência. Então, se a gente for ver aqui no anterior, o azul ali é a resposta de frequência. É uma variação muito pouca. Se for analisar o gráfico, lá a gente está tendo, desconsiderando aquele pico ali na região de 400, uma variaçãozinha de 2, 3 dBs na resposta. Isso aí praticamente dá para trabalhar assim, entendeu? Essa caixa conseguiria usar ela só filtrando 400 ali, por exemplo. Só que não é essa a ideia. A gente quer resolver o produto, deixar ele mais perto do plano possível. Então aqui é a resposta já filtrada, como eu falei, ela está bem pertinho do que é uma árvore de Natal, né? A gente está tendo um decaimento constante. Então quer dizer que as frequências estão chegando praticamente todas ao mesmo tempo ao ouvido. O que isso aí vai fazer?
Vamos pensar que se a gente der uma batida na caixa da bateria, a gente tem o ataque e tem a ressonância dela, né? E as harmônicas. O ataque tem normalmente uma frequência maior e, né, uma região, um pico em alguma frequência, e a ressonância, que é o som cheio da caixa. Se a gente bater a caixa numa caixa que tem problemas de fase, a gente não vai ter um ataque e um sustain natural, então ela vai soar estranha, que a batida vai chegar no nosso ouvido e a gente vai mascarar. A gente, por exemplo, assim, o ouvido humano, ele consegue interpretar a frequência de maior amplitude como sendo a primeira que a gente chega no cérebro. Então ela acaba mascarando as outras frequências. Então, quando a gente não tem o som chegando todo ao mesmo tempo, a gente confunde, né? Então a gente acha estranho, mas a gente não sabe o motivo de por que a gente achou estranho. Então, quando todas as frequências chegam ao mesmo tempo no ouvido, a gente tem a sensação de que está natural o som. Ele está mais próximo que a gente escuta a caixa acústica do que ela microfonada. Porque o microfone e a captação só transmitiu o resultado para nós. Só que vamos pensar assim, se eu tiver uma caixa que não responde às frequências e eu tentar equalizar, essa energia acústica da captação, ela vai ficar dispersa. Por mais que eu tente arrumar um filtro, equalizador, vai ficar estranho. Porque a gente vai ter as frequências chegando, mas as frequências que não respondem, elas ficam dispersas. Então fica aquele som processado, aquele som estranho. Então por isso que eu volto lá no início, que tem que a parte acústica e o transdutor ser muito bem resolvido para conseguir ter um resultado bacana. Então, para a gente ver que o processo funciona, o que a gente tem que fazer? Faz a medição, implementa o software e vai ter que medir de novo para confirmar. Então aqui é a curva do monitor medido depois do filtro ser aplicado. Então a gente vê que está muito parecido com o que o software disse, né? Ó, essa curva aqui é muito próxima dessa. Então quer dizer que funciona, realmente o negócio funciona. Não é só a teoria. E o próximo passo, quem diz se está bom ou se está ruim, é ligar um som, tocar uma música, falar no microfone, perguntar a opinião do músico, entendeu? Só essa informação que vai dizer se é bom ou se é ruim. O software dificilmente vai dizer, ó, tá perfeito. Ele vai ter que mostrar dados, né? Só que na prática a gente não tem o software cantando no monitor, não tem software mixando. Então é o ser humano que vai dizer, ó, tá bacana, gostei, não gostei. Então é isso que a gente tenta fazer, que é o que a gente aprendeu da estrada também. Tentar fazer o produto ter um som bacana, ter um resultado bacana, tem que agradar. É para isso que serve. O produto não é para só agradar software, é para agradar ser humano. O software é muito importante a gente dominar. Então a gente tem que ter, por exemplo, como eu falei, se eu quisesse agradar o software, eu pegava o filtro e botava ele no máximo lá. Deixava isso aqui que eu poderia deixar isso aí, vamos ser uma linha reta assim, perfeita. Consegue fazer isso no software? Só que isso vai ficar bom? Vai agradar? Então aí que entra o conceito. Aí como é que eu vou saber que ficou bom ou não ficou bom? Tem que ter pessoas, vamos pensar assim, com bom gosto para poder ouvir e avaliar. Porque o software, se eu quiser deixar perfeito, eu vou deixar perfeito. Se eu quiser até tirar essa rotação da baixa frequência, eu consigo. Só que ele vai me dar uma latência muito grande. E isso aí não fica bom para ouvir. Então a gente tem que ter esse feeling de saber do sistema, ele tem que soar musical, apesar da eletrônica, tudo ajudar muito a gente. Então eu acho que essa é uma parte muito importante nossa da LS Audio, a gente saber o tanto que a gente tem que fazer o produto com o resultado que a gente quer. A gente tem que fazer um produto que agrada, um produto que tem um som bonito, um produto que soe musical. Então essa que é a principal proposta nossa, é fazer um produto que agrade o pessoal. Fazer uma caixa e consertar no software aqui não é a ideia. Então essa que é a proposta desses produtos. E desde o início da empresa sempre foi fazer a caixa com o tanto mais resolvido
e usar a tecnologia só para aprimorar. Então essa é a ideia. Acho que é isso aí. Agora, aqui o que eu falei. Isso aí, deixa eu chamar o Gera agora. Não sei se o pessoal tem alguma dúvida. Ficou... Fala mais um pouquinho. Não, acho que deu, né? Dá para comentar aqui, por exemplo, dos monitores, o que a gente já podia tirar a tela de um deles. Davi, vamos abrir o monitor? Uma chavinha para nós, hein? Uma Philips. Aqui dentro tem a marca e a função. Aqui a gente tem dois modelos, né? É 2D12 um driver e aqui é um D15 coaxial. 2D12 e aqui é um D15 coaxial. Os dois, essa parte que eu comentei é a mesma ideia. Que foi o mesmo processo de desenvolvimento dos dois modelos é o mesmo. A única coisa que muda é que um é 2D12 e o outro é um D15. Que seria bacana a gente abrir que esse monitor, por exemplo, aqui, se a gente for analisar os dutos dele, a gente vai ver que ele tem uma curvatura. O que essa curvatura faz? A gente usa um software de análise de fluxo para fazer o quê? Como a gente sabe que o duto ele que faz a sintonia da caixa, ele que define a frequência de ressonância em conjunto com o alto-falante. Para a gente ter um duto, é 4 parafusinhos, já saca a tela. É outro, do lado do outro. Aí, ó, show. Ele não solta muito. Então, voltando ao duto aqui. Essa tecnologia que a gente utilizou no duto foi para quê? Que o duto, a gente tem uma passagem de ar muito grande nele. E a gente precisa otimizar esse duto para duas finalidades, né? O duto para não consumir volume da caixa, que a gente quer ter um produto compacto, com resultado bacana, senão ele vai ter que ficar um pouquinho maior, a gente não quer. A gente quer reduzir os barulhos e as distorções por causa desse fluxo de ar. É isso aí. Deixa eu concluir aqui o dutinho. Então, o que acontece? Só com essa geometria de duto a gente consegue ter uma sintonia bacana sem uma compressão. O que vai acontecer? Se eu tiver o monitor trabalhando a uma média potência e eu elevar para uma potência alta, a tendência é aumentar o fluxo de ar no duto. Se a gente não tiver um escoamento desse ar no duto, o que vai acontecer? A gente vai comprimir o grave do monitor. Então essa é a tecnologia desse duto. É para a gente manter o mesmo som com ele em um volume baixo e em um volume alto, sem a necessidade de fazer um dutão gigante e ter que aumentar o monitor, enfim, né? Então, com essa geometria, a gente reduziu o barulho do ar, aquele barulhinho de vento que normalmente as caixas fazem no duto. Aqui a gente não tem. E a gente mantém uniforme o grave com o volume baixo ou com o volume alto. Então, essa aqui é uma das grandes tecnologias do monitor. Outra parte bacana, até o Gera falou para comentar, é essa cornetinha aqui. Essa corneta é um projeto nosso, não é o falante aí da 18 Sound, mas a cornetinha aqui é um projeto que a gente desenvolveu dentro da empresa. Nesse projeto, o que a gente conseguiu fazer? A gente resolveu a parte interna, cuidou da parte interna dela, para ter uma coerência, uma uniformidade, uma diretividade constante, que a gente chama. Se a gente está no eixo ou a gente está fora um pouquinho do eixo, o som é o mesmo. Não tem aquela perda conforme a gente sai dentro do ângulo de dispersão. Então, dentro do ângulo de cobertura da caixa, é constante. Então, com essa geometria da cornetinha, a gente consegue. Então, partindo lá da saída do drive até aqui, essa partezinha atrás da corneta, foi calculada, foi desenvolvido num software multifísico, porque, por incrível que pareça, desde aqui a cornetinha influencia. Não é só até aqui, é até aqui. Essa bordinha arredondada também foi desenvolvida para
não ter, porque essa bordinha arredondada lá nos agudinhos mais altos do drive, ela influencia. Então, foi cuidado para, em todas as frequências, desde do corte até o agudinho mais alto, lá 16.000, a gente tem uma cobertura uniforme, a gente não notar essa perda. Também, a gente foi ver que a corneta, a gente acopla em cima do cone do alto-falante, ela muda a resposta do alto-falante. Então a gente não pode pensar em fazer a corneta para resolver só o som do drive. A gente tem que fazer ela ajudar também no alto-falante. Então essa curva traseira aqui também tem um ângulo para formar uma difração, aqui atrás a gente chama, né? Como se fosse uma corneta. E ela não estragar o som do alto-falante também. Então ela, além de ajudar no driver, ela está melhorando o som do alto-falante, porque a gente está conduzindo os médios que saem lá no vértice do cone, lá no pé da bobina, até essa parte aqui. Então a gente manteve a resposta do tempo também, ajudou, né? E resolveu a parte do driver. Então, como eu falei lá, só resolvendo o acústico aqui, toda essa parte, essa engenharia, para ter um resultado bacana. Então eu não posso simplesmente colocar uma corneta de qualquer jeito aqui e querer vir aqui no software, no amplificador e resolver. Então, desde o projeto acústico a gente vai cuidando todos os detalhes para ter a mínima necessidade de estar aplicando filtro, correção, enfim. Essa caixa também é passiva, tem um divisor dentro. Outra coisa, como o divisor a gente não tem atenuador, enfim, a gente faz, por exemplo, o que a gente chama de corte assimétrico. A gente faz um casamento de 2 filtros para obter uma resposta plana. E aqui no processador do PowerSoft a gente faz um limiter. Vamos pensar, esse falante a gente tem, acho que 700 watts nele, e o drive a gente tem 100. Como que eu vou fazer para mandar 100 para o falante, só 100 para o driver e os 700 para o falante? Eu também tenho que ter esse controle. Uma parte disso o próprio crossover faz, e a outra parte quem faz é no DSP do PowerSoft aqui. Então por isso que a gente fez o produto, e eu digo, só funciona no PowerSoft. Por que isso funciona no PowerSoft? Porque ele lê o filtro que foi desenvolvido, o filtro FIR, e ele é o único que tem o limiter que a gente precisa para fazer essa proteção do monitor. Mas usa um canal. É um canal só. É um canal só. Vai pegar, vai carregar o preset num canal aqui e vai mandar para ele. Que nem eu falei, se a gente fizer ele biamp, a gente não vai ter o mesmo resultado, não vai ter um resultado melhor. Vai ter o mesmo resultado, digamos, né? Para conseguir chegar. O que determina a potência do driver é o seu divisor. O divisor e o preset. Aqui dentro do amplificador a gente tem um limiter separado. A gente, digamos, vamos dar um valor aqui, não é 1K o corte dele, mas é próximo. Até 1K eu tenho 700 watts. De 1K para frente eu estou mandando só a potência que o drive aguenta. Outro detalhe, esse alto-falante, ele é um alto-falante com bobina de alumínio de 100 milímetros, então é uma bobina grande, uma bobina robusta, né? E o driver dentro também é um driver com diafragma grande. O que acontece quando a gente tem um driver com diafragma grande? A gente pode descer o corte mais, e a gente tem uma concentração da energia do médio, da voz ali, mais no driver, e não tanto no cone. O que acontece? A definição, a gente sabe que a resposta do drive ela é mais rápida que o falante. Então, quanto mais a gente aproveitar no driver, mais clareza vocal a gente vai ter, mais definição. Então, é um dos motivos que já faz a caixa nascer mais prontinha ali naquela parte do desenvolvimento do tempo. Se eu fosse querer subir o corte desse driver, o falante ele ia ficar, não iria responder tão uniforme ao driver, entendeu? A gente teria um crossover que não seria tão musical, a gente perderia a definição. Então, por isso que a gente escolheu um driver com uma bobina maior, para poder explorar o médio mais no driver e menos no falante, justamente para ele ter uma coerência de resposta de fase mais bacana e melhorar a clareza vocal, né? Então, quando a gente dá um alô, a gente nota que o som é mais claro, desde o médio até o agudo. E o fato de ser aqui na frente, a gente consegue ter uma soma com o solo
do grave, então o resultado é muito bacana. E a gente conseguiu fazer um monitor relativamente compacto para um resultado muito bacana. Acho que é isso aí. Deu, Geraldo? Tua vez. Começou a reforma para ganhar um desconto. Hein? Pois é. Pois a gente usa somente para poder facilitar e às vezes o pessoal grava, né? Eu vou colocar aqui o computador. Você é locutor de rádio? Não, eu fiz algumas locuções aí, mas não segui carreira, não. Você é locutor de rádio? Olha Eu aí. com essa voz aí, eu nem fazia som. Nossa Senhora. Você imagina, né? Falhando para ela, alô. Hein? Show de bola, show de bola. Então, gente, só para reforçar todas as características aqui que o Lucas falou, vocês ouvem a palavra de um projetista, mas não um projetista que está limitado àquilo que os números estão dizendo a ele. É um cara que vem de onde todos nós viemos, veio do campo, veio do carreiro das caixas lá, da montagem, do içamento, das caixas cornetadas, né? Muito antes de Line Array ser a coqueluche do momento, né? Então, assim, vem de uma pessoa que, acima de tudo, respeita a musicalidade dos produtos que ele concebe, né? Então, ele foi muito, digamos assim, sucinto quando falou do projeto da cornetinha desenvolvida. A Etim Sound entrega esse falante com uma corneta, já tem um negócio aqui já, mas ele não ficou satisfeito com o que ele ouviu. Então ele foi lá e ele concebeu essa corneta aqui, né, com todo o desenho, né, inclusive que isso aí vocês sabem que produzir em massa aqui no Brasil, depois que você concebe uma estrutura para um produto, não é uma coisa barata, mas ele não estava satisfeito com o que ele estava ouvindo. Não é isso, Lucas? Então esse foi buscar aquilo que realmente trouxe a satisfação para ele em termos de som, de timbre, né? Porque ele veio exatamente de onde todos nós viemos. Antes de, evidentemente, prestar atenção aos números, a gente presta atenção como é que o sistema está soando, né? E isso eu acho que é uma condição extremamente importante, e o fato de que, aliado a toda essa musicalidade que ele busca dentro dos produtos dele, evidentemente o nosso DSP, o som do amplificador, do PowerSoft, tem ajudado, né, evidentemente, o Lucas conceber os seus produtos da melhor maneira possível, e o objetivo final é ter um produto prático, bom, que tenha realmente um som bacana, que agrade, né, nós técnicos e, evidentemente, os artistas, que é para quem nós trabalhamos. Verdade? Então eu peço mais uma salva de palmas para o nosso amigo Lucas ali. Maravilha. Lucas, eu vou só tirar esse seu computador aqui, tá? Só para trocar o HDMI. Precisa fechar alguma coisa na placa ali? Vai que é aquela que você estava me falando lá no começo, que quando troca, dá não sei o que e tal. Ah, sim, cara. Oh, pois é. Então, fala um pouco das caixinhas, Lucas. Fala um pouco das coluninhas. Eu sei que não... por favor, só um pouquinho. Vai falar das coluninhas aqui. As coluninhas aqui, então, usa a mesma tecnologia, o Filter Fear. A proposta é a mesma, fazer a caixa nascer com som natural, desde a raiz dela, desde o projeto, desde a escolha do componente, né, para no amplificador aproveitar vamos pensar assim, só para refinar o produto e ter um resultado. Então, por que a gente fez essa escolha de usar o PowerSoft? Porque só com o PowerSoft a gente conseguiu ter essa possibilidade de abrir o Filter Fear e fazer o limitador dinâmico por frequência. Então é um dos únicos produtos que oferecem essas possibilidades para nós hoje no mercado. Então, a caixinha aqui, ó, ela tem 4 falantinhos de 4 polegadas e um driver em cima. Essa caixinha aqui também, ela foi desenvolvida inteira na empresa, desde do perfil. O falantinho de 4, se você ver, ele não está visível, aqui ele tem um baffle, que a gente chama. O que acontece com esse baffle aqui? Ó? É muito fácil, digamos, fazer uma caixa, botar os falantinhos e botar um driver. Só que a gente quer que o som seja uniforme. Eu não quero estar aqui no meio e escutar um médio grave diferente do que eu estou aqui. Aqui é o mesmo som. Eu estou falando aqui, eu estou falando lá. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter um controle de dispersão uniforme. A dispersão do falante tem que ser a mesma do driver. Normalmente, a natureza do alto-falante é estreitar. Ele responde, digamos, numa frequência baixa, lá, 200 Hz. Ele é quase omnidirecional. Conforme ele vai subindo a frequência, ele vai criando diretividade. Então, vamos pensar que esse falantinho de 4 aqui,
em 1000 Hz ele está me dando 60 graus de cobertura só. E eu não quero 60 graus, eu quero o mesmo 120 que eu tenho lá no driver. Então, o que a gente desenvolveu? Um baffle aqui na frente do alto-falante para fazer a dispersão do falante ser a mesma do driver. Então, se eu estou aqui no lado, eu estou escutando a mesma resposta de frequência que eu estou aqui na frente. Então, essa é uma das tecnologias que a gente desenvolveu. Esse baffle aqui, por incrível que pareça, ele também tem uma outra finalidade. Ele gera uma carga acústica em cima do alto-falante que mantém a impedância linear, que ajuda a desenvolver o divisor passivo que tem lá dentro também. Então, tudo que a gente vai mexendo, desde uma pecinha, só uma tampinha que tem no alto-falante ali. Não, aquela tampinha ela tem duas funções. É fazer uma carga acústica para linearizar a impedância e também manter a dispersão uniforme para a gente ter essa tá aqui ou aqui, depois se você quiser falar no microfone, andar para o lado ali, pode ver que o som que está lá, que está aqui, é o mesmo som. Inclusive, se eu parar na frente dessa caixa aqui, eu vou escutar com muita facilidade aquela, devido à dispersão ser constante. Então, quando a gente fala em dispersão ser constante, é todas as frequências chegarem ao mesmo tempo, independente de onde a gente está. Eu não posso, por exemplo, estar lá no lado, ter agudo e não ter médio grave. A gente tem que ter agudo, tem que ter médio grave, tem que ter médio, todas as frequências tem que chegar lá. Então, só fazendo esses artifícios acústicos, por exemplo, assim, um alto-falante natural aqui é impossível que ele vai abrir o mesmo tanto que o driver vai abrir, não tem como. A natureza dele impede isso. Então, só fazendo um tratamento acústico para a gente ter essa dispersão. Aí, quando eu comecei a mexer com essa caixinha aqui, você mas isso não vai ficar bom. Porque eu sempre brincava, essas caixinhas tudo tem som de lata. Que o que acontecia? O falantinho muito pequeno, frontal, falando até o agudo, num difusor só. Então a gente não tem uma resposta uniforme do médio grave, do médio e do agudo. Então a gente está na frente da caixa, tem um som, no lado tem outro, né? Então é uma coisa que a gente queria resolver. Então, por isso que foi desenvolvido esse baffle e foi desenvolvida a cornetinha também. Acho que é isso aí, né? Isso, né? É? E aí você fez a experiência, chegou com o microfone lá junto dela. Aí, ó. Aí também é exagerado, né? Mas o engraçado é, vou falar aqui rapidinho. Olha lá, onde eu estou aqui, pertinho da caixa, ó. Então, eu gosto de fazer isso mais com 58 com dinâmico, né? Não sei se a Beta 87 a cápsula é condensador, mas ó, a proximidade que eu estou, o volume que eu estou falando e o que vocês estão ouvindo aí, olha onde eu estou, aqui na frente da caixa. Então, é evidente que essa natureza do line array, das caixinhas de coluna, né? Aquela questão também dela de ser naturalmente, para algumas frequências, bidirecional, etc. Isso facilita bastante o trabalho, principalmente para esse tipo de situação que a gente tem aqui, né? Voz, né? Ela roda para ter bastante, que ela tem um médio grave Isso. Apesar de ser um falantinho pequeno. Por quê? Porque toda a parte acústica é tratada. Então, O 18 tá ligado ou não, né? tá ligado. Então, o médio grave dela é encorpado porque a gente tem um volume calculado, uma sintonia que está lá em cima. Ela... Pode? Não, ela está no PowerSoft lá. Mas a gente tem a opção que vai o amplificador aqui embaixo e alimenta a coluninha em cima. Essa opção a gente tem também. Tem a opção passiva com amplificador externo e tem com PowerSoft dentro dela. Então a gente conseguiu também com esse baffle aqui, como ele gera uma carga acústica, ele também dá um punch maior no médio grave, né? Porque quando a gente comprime as moléculas de ar dentro dessa mini câmera que fica entre o alto-falante e a tampinha, a gente tem um volume de ar. A gente comprime esse volume de ar, quando ele sai para fora ele ganha velocidade, entendeu? É que nem apertar uma mangueira assim. Se apertar ela vai ganhar velocidade e vai mais longe. Então o difusorzinho faz essa terceira função, que é também, além de melhorar a dispersão, manter a impedância linear, ele também gera uma carga acústica que aumenta a velocidade e vai ter mais punch porque ele vai se aproximar mais da velocidade do driver, entendeu? A gente não vai ter, porque o drive normalmente ele é mais rápido, por ele ser menor, ele ser mais rápido, mais leve. Então essa transição de crossover, sempre que eu falo, é muito difícil fazer sair do falante para o driver.
Não é só botar o corte lá, a gente tem uma diferença de resposta de tempo de cada transistor. O falante ele é naturalmente mais lento e o driver é naturalmente mais rápido. Então a gente precisa escolher muito bem os motivos de onde fazer esse corte e o porquê fazer esse corte, para tentar o tempo de resposta também ser coerente, não só a resposta de frequência. Então é isso aí que a gente resolveu aí. Vou passar para o Gera agora. Então, gente, agradecer ao Lucas mais uma vez. Enfim, a gente pode falar sobre os desenhos, som, o tempo todo. Inclusive, eu tenho uma situação curiosa, né? Eu sou de Recife e o padre lá da igreja que eu frequento, eu fui fazer um reforço sonoro para um evento específico, era de final de ano, Natal, e aí tem um amigo lá que tem o sistema do Lucas, né? E nesse caso especificamente era o sistema que tinha um amplificador lá no sub de 18. E aí o padre, ele inclinou-se a comprar o sistema por conta dessa situação que eu falei para vocês. Não só os fiéis estavam ouvindo bem a cobertura horizontal, como também lá no fundo da igreja, pela natureza do próprio array de falantes, estava ouvindo muito bem, né? E outra coisa, ele podia passar à vontade na frente da caixa com 58 lá sem fio, que a caixa não apitava. Aí ele achou isso aí, foi que vendeu a caixa para eles. Poxa, aí comprou o sisteminha lá da LS, está lá na igreja feliz da vida, lá com as coluninhas lá da LS, enfim. É só um dos fatos curiosos, né, das coisas que efetivamente são legais a respeito dos designers, e a gente ter o fabricante aqui, ele explicando o motivo das escolhas e por que fez, é muito importante para a gente.